queridos amigos, vamos mergulhar numa jornada cheia de descobertas, comparações, espelhos e, por que não, umas boas risadas também. Vamos falar de gente que poderia morar na sua rua, no seu grupo da igreja, no seu ônibus, ou até dentro daquele espelho interno que a gente finge não olhar direto. Porque, sejamos honestos, quem nunca foi um pouco fariseu? Quem nunca foi um pouco levita? Quem nunca foi um pouco escriba? Quem nunca vestiu a capa de sacerdote? Pois é, que atire a primeira pedra. Vamos nos avaliar juntos. Na época de Jesus, os fariseus eram os certinhos oficiais. Andavam com o nariz empinado, a escritura na língua e o coração longe da graça. Passagem bíblica para reflexão. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 42. Jesus critica quem cumpre regras milimétricas, esquece justiça, amor e misericórdia. Mini drama bíblico. Imagino uma senhora humilde batendo na porta do fariseu, pedindo comida, enquanto ele, com a lupa na mão, mede erva por erva pra não errar o dízimo. A porta, claro, continua fechada. Fariseu moderno, aquele que discute teologia na internet por horas e não tem 5 minutos para ouvir um amigo chorando. Os artistas que perderam a ternura. Os levitas eram adoradores, músicos, ministros do coração, mas alguns com o tempo se encantaram mais com o palco do que com a presença. Levita moderno, canta lindamente, mas não cumprimenta ninguém, rodeado de seguranças, blindado de simplicidade e humor leve. Você conhece o levita que passa mais tempo ensaiando melisma do que orando. Adoração não é performance. Conheciam cada vírgula da lei, mas esqueceram o coração dela. Passagem bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 13. Vocês anulam a palavra de Deus por causa das tradições que vocês mesmos criaram. Escriba moderno, julga tatuagem, roupa, cabelo, brinco, mas esquece que Jesus olhava primeiro o coração. Religião sem compaixão é só argumento frio com etiqueta celestial. Tinham a missão de representar o povo diante de Deus, mas muitos passaram a representar apenas a si mesmos. Profeta Jeremias, capítulo 2, verso 8. Os sacerdotes pararam de perguntar por mim. Sacerdote moderno. Líder que administra a igreja como empresa, com metas, prazos, planilhas, mas sem tempo para a vigília. Escuta o abraço. Humor com alfinetada santa. Jesus esteve disponível até na cruz. E você, pastor moderno, só atende mês que vem. Gente desprezada na época de Jesus, mas foi um samaritano que deu a maior aula de amor da história. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 33. E vendo, teve compaixão, samaritano moderno. Talvez não frequente uma igreja, talvez nem saiba citar um versículo, mas é o primeiro a estender a mão, sem status, sem título, mas cheio de amor. Enquanto o religioso passa de carro e não abaixa o vidro, o samaritano te empresta o guarda-chuva e ainda te dá um café. E o ateu nessa escória, até o ateu pode ser fariseu, escriba ou samaritano, porque mais importante que o rótulo é o coração. Ateu samaritano,
aquele que ama sem esperar aplauso celestial, que faz o bem porque o bem é o certo. Jesus diria: você já entendeu o recado? Quando quiser conversar, tô aqui. Qual faca você escolhe hoje? A Bíblia não é um livro morto, é espelho, é palco, é vida pulsando no cotidiano. Somos todos em algum momento um pouco fariseus, um pouco levitas, um pouco escribas, um pouco sacerdotes. E quando Deus respira fundo dentro da gente, um pouco samaritanos também. Jesus continua dizendo: vai e faz o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 37. Ame, sem julgamento, sem rótulo, sem plateia. Metamorfose da fé, Julieta Alves.